Bom, pessoal, então hoje a gente vai continuar o estudo do método das forças, né? Só que agora na aula passada, a gente viu toda a parte teórica, toda a parte dedutiva do método, e hoje a gente vai começar a aplicar o método das forças, que é o nosso método de resolução de estruturas hiperestáticas em estruturas. Obviamente, a gente vai começar com a estrutura mais simples que nós temos, e além de ser a estrutura mais simples, que é uma viga, a gente vai começar também com estruturas com o mínimo de redundância possível, né? Com o GH menor possível que a gente tem, que é o GH igual a 1, né? Que o GH, lembrando, é o grau de hiperestaticidade. Então, antes de começar o nosso exemplo, eu vou só relembrar com vocês aqui, para quem não estava na aula passada, qual é a metodologia de resolução para estruturas hiperestáticas, né, utilizando o método das forças para estruturas hiperestáticas, utilizando o método das forças. Então, a gente viu que a gente tem ali, a gente vai ter, né, aproximadamente não, a gente vai ter 8 passos para seguir, tá? Baseado nessa metodologia, para que a gente consiga encontrar o nosso objetivo final. Que o nosso objetivo final em um problema hiperestático é descobrir as reações de apoio e os diagramas de esforços internos dessas estruturas que nós não conseguimos resolver utilizando apenas as equações da mecânica clássica. Então, a gente desenvolveu aqui, né, uma metodologia com base aí nos conceitos de superposição, equilíbrio e compatibilidade. Então, a primeira coisa que a gente faz, antes de aplicar o método das forças, é o cálculo do GH. O GH, né, para quem não estava aqui, vou fazer aqui um resumão, ele é o grau de hiperestaticidade, e ele nada mais é do que a quantidade de redundantes, ou seja, a quantidade de incógnitas a mais que nós vamos ter no nosso problema, que fazem com que o nosso problema agora ele seja hiperestático e não mais isostático. Então, a gente tem algumas formas de determinar, né, esse grau de hiperestaticidade, dependendo da estrutura que a gente esteja trabalhando, seja vigas, pórticos, grelhas, treliças, né, e outras mais. Então, a primeira coisa, o nosso primeiro passo é exatamente calcular esse GH e descobrir qual é a complexidade do problema que a gente vai trabalhar. Então, o GH, ele indica a complexidade do problema. Lembrando, né, que essa nossa metodologia aqui, ela já é a metodologia matricial, ela já é a metodologia que nós vamos utilizar aqui até o final da nossa disciplina. Depois a gente calcular o GH, aí a gente vai para a escolha do sistema principal. O sistema principal, né, que eu vou chamar de SP a partir de agora, sistema principal. Ele consiste em uma estrutura isostática, né, que nós vamos arbitrar. Então, é uma estrutura arbitrada, é um esquema estrutural arbitrado, que é extremo estrutural isostático, vou colocar assim, isostático arbitrado. O que seria isso, né? Esse esquema estrutural arbitrado, a nossa estrutura, ela contém redundantes. Quantos redundantes vão ter? Depende do número do GH. Então,
Se a minha estrutura fosse isostática, eu poderia resolver o meu problema. Como ela é hiperestática, eu não posso resolver. Então, o que é que consiste, né? No que é que consiste o método das forças? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, então, os meus redundantes, que é a galera que está sobrando, vou retirar da minha estrutura e vou transformar a minha estrutura em uma estrutura isostática. A partir da estrutura isostática, então, eu vou poder calcular tanto as minhas reações de apoio, como também os meus diagramas de esforços internos. Depois que a gente escolher o melhor sistema principal para a gente trabalhar, e aí a gente vai desenvolver uma série de discussões aqui de como é melhor a gente fazer o nosso sistema principal, aí a gente vai para o terceiro passo, que é o estudo dos casos. O estudo dos casos, eles são, os nossos casos, né, eles são compostos por dois tipos. A gente tem o caso zero, tá? Deixa eu colocar aqui de verdinho. A gente vai ter aqui o caso zero, sempre que o caso zero, ele é resultante do efeito das ações externas no sistema principal. Paulo, o que é esse efeito das ações externas no sistema principal? Eu vou pegar todo o carregamento da minha estrutura e vou aplicar, da minha estrutura que era até então hiperestática, e vou aplicar no meu sistema principal, que é uma estrutura isostática. E aí vou resolver. Quando eu falo o efeito das ações, nada mais é do que trazer para cá o diagrama de momento fletor, né, dessas estruturas. Depois a gente vai estudar os casos I, tá? Os casos I, que eu chamo, são os casos que são as representações do efeito dos redundantes isoladamente no sistema principal. Os redundantes vão existir, né, quanto for o número do GH. Então, se o meu GH for 1, eu vou ter um único redundante. Se o meu GH for igual a 2, quer dizer que eu tenho 2 redundantes, ou seja, quer dizer que eu tenho 2 reações de apoio, além do que aquelas que são possível eu calcular a minha estrutura com as equações da mecânica clássica, né? Eu frisei isso bastante na aula passada. Então, a gente vai calcular quantos casos I nós tenhamos aí nosso GH. Por isso que o GH, ele representa a complexidade do problema. Porque quanto maior for o GH, mais casos de redundantes nós vamos ter para estudar. O caso zero, que é o caso das ações externas, ele sempre vai existir. O que vai mudar é a quantidade de casos, né, casos I, que são os efeitos dos redundantes. Depois que nós fizermos o estudo dos casos, aí nós vamos calcular as nossas 2 matrizes principais. Porque o método das forças, da forma como nós vamos aplicar aqui, ele é um método matricial. Então, a gente precisa calcular as matrizes que nós vamos aí, né, trabalhar. Então, a primeira matriz que a gente calcula é o cálculo da matriz de flexibilidade. A matriz de flexibilidade, né, ela é uma matriz de ordem N por N, onde N é o número do GH, né, ela é uma matriz quadrada de ordem N por N, e ela é composta pelos deslocamentos que são oriundos das ações dos redundantes no sistema principal. Então, ela é composta pelos deslocamentos oriundos das ações dos redundantes no sistema principal. Então, se eu quero calcular deslocamentos, para calcular deslocamentos, a gente utiliza o princípio do trabalho virtual, né? E princípio do trabalho virtual associado ao método da carga unitária. A gente vai transformar,
nossos problemas aqui, hiperestáticos, em um problema de carga unitária para poder descobrir quem são esses deslocamentos aqui, tá certo? Calculada a matriz de flexibilidade, a gente vai para o cálculo da matriz dos coeficientes de carga. Cálculo da matriz dos coeficientes de carga. A matriz dos coeficientes de carga, na verdade, ela é meio que um vetor, né? A ordem dela é N por 1, onde N, lembrando, é o número do GH, tá? Também, que a gente pode chamar aqui de N, que é o fator que vai dar a ordem das matrizes. Então, a matriz dos coeficientes de carga, ela é composta pelos deslocamentos também, ela também é uma matriz composta por deslocamentos. Só que esses deslocamentos agora, eles vão ser oriundos das ações externas, da aplicação das ações externas no sistema principal. Bem aqui, no estudo dos casos, a gente pegou o efeito das ações externas e o efeito dos redundantes isoladamente e aplicou no sistema principal. Quando eu pego uma carga e aplico sobre uma estrutura, essa carga ela vai gerar deslocamentos na estrutura. E são esses deslocamentos que nós vamos calcular através do princípio do trabalho virtual e do método da carga unitária, tá? São todos os deslocamentos aqui, a gente vai calcular utilizando carga unitária e PTV. Aqui na matriz de flexibilidade, esses deslocamentos que nós vamos encontrar são os deslocamentos que nós chamamos lá na aula passada de deltas e J. E aqui no coeficiente de carga são os delta e zero, né? Por quê? Porque o delta e J, o primeiro índice é quem está causando, onde está acontecendo o deslocamento. E o segundo índice é quem está causando o deslocamento. Então, o índice I é o redundante que a gente está se referindo, e o índice J, né, que aqui no caso é zero, é o número do caso que a gente está calculando. No exemplo, isso vai ficar bem claro, tá certo? Obviamente, as matrizes, né, tanto a matriz de flexibilidade como a matriz dos coeficientes de carga, elas ficam mais visíveis, ficam mais visuais, não é nem visível, elas ficam mais visuais quando tem-se problemas com GH maior ou igual a 2, tá? Hoje, nós vamos resolver um problema com GH igual a 1, que é o primeiro problema de método das forças que a gente vai resolver. Então, a gente vai começar com um problema mais simples. A partir do momento que a gente for ampliando nosso arsenal aqui de problemas, né, aí a gente vai crescendo também a complexidade deles e essas matrizes vão ficando mais visuais, tá? Vai ficando mais palpável, digamos assim. Com essas matrizes calculadas, aí a gente vai aplicar a condição de equilíbrio, né? Aplicar a condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio diz, né, que a nossa matriz de flexibilidade, que é a nossa Fzinho, aqui, vezes a matriz dos hiperestáticos, que é a nossa matriz X, ela vai ser igual à matriz dos deslocamentos totais menos a matriz dos coeficientes de carga. Para a grande maioria dos nossos exemplos, a matriz dos coeficientes dos deslocamentos totais ela vai ser igual a zero, né? Então, a partir do equilíbrio, aqui é possível calcular os valores dos hiperestáticos, né? Ou dos redundantes. Redundantes. Tá? Que são os nossos XI, né? X1, X2, X3, X4 e etc. Fizemos o nosso equilíbrio, a gente vai lá e aplica a compatibilidade, né? Para poder calcular tanto as reações de apoio
quanto os esforços internos em qualquer pontos. Então, a gente vai vir aqui e vai aplicar a compatibilidade. Essa compatibilidade aqui, compatibilidade, ela vai restabelecer as condições originais do problema, né, através dos deslocamentos que a gente tinha, porque a gente conhece, na verdade, os deslocamentos reais da estrutura, né, e a gente conhece o comportamento da estrutura hiperestática também. Só que quando a gente transforma essa estrutura em uma estrutura isostática, essas coisas acabam mudando, né? A gente acaba mudando as configurações de vínculos e a nossa estrutura ela vai ter um comportamento diferente. Então, a gente primeiro simplifica o problema para depois trazer o problema de volta à realidade. Quando é que a gente traz isso? Quando a gente aplica a compatibilidade. Então, nesse caso aqui, um esforço qualquer que a gente queira calcular vai ser o esforço naquele ponto, no caso zero, mais o somatório do esforço naquele ponto em cada um dos casos I, multiplicado pelo valor do seu hiperestático, né? E aqui a gente vai calcular, com isso aqui é possível calcular as reações de apoio e os esforços em qualquer ponto da estrutura. Eu, particularmente, utilizo a compatibilidade para calcular, né, as reações de apoio, porque com as reações de apoio, o cálculo dos diagramas, né, cálculo dos diagramas reais, eles são da mesma forma como a gente fazia lá na MPU. Eu tenho uma estrutura, conheço as reações de apoio, né, então eu consigo calcular os meus diagramas. Então, são os diagramas de esforços internos da estrutura hiperestática. Ou seja, são os nossos diagramas reais, tá? Então, a nossa metodologia é essa aqui. A gente sempre vai seguir essa mesma metodologia, tá? Vai ter uma diferenciação aqui ou ali por conta do tipo de estrutura, mas o método das forças, ele é muito bem traçado, ele é muito bem discretizado dessa forma. Então, não tem para onde correr. A gente vai sempre fazer a mesma coisa. E agora, depois de dar uma revisada aqui no nosso método geral, né, que a aula passada foi toda para definir o que era cada elemento dessa metodologia, agora a gente vai aplicar isso no exemplo, né, para poder a gente começar mesmo a analisar aqui as nossas estruturas hiperestáticas. Então, exemplo 1. Determine o diagrama de momento fletor, o diagrama de esforço cortante e as reações de apoio da viga da figura abaixo por meio do método das forças. Despreze o efeito das deformações devidas à força cortante no cálculo dos coeficientes. Considere que a viga tem rigidez EI constante, tá? Então, aqui ele está dizendo que a nossa rigidez ela é constante, vale EI. Vamos deixar aqui em stand-by. Então, vamos analisar o nosso problema. Isso aqui é uma viga. Bem aqui a gente tem um engaste no ponto A. E no ponto B a gente tem um rolo, tá? O rolo, ele é um apoio do primeiro gênero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é localizar quem são as nossas reações de apoio. No engaste, a gente tem uma reação de apoio vertical. Então, a gente tem aqui a vertical em A. A gente vai ter uma reação de apoio horizontal em A. E nós vamos ter também uma reação de apoio que é o momento aqui no ponto A, tá? A gente tem essas três reações no engaste. Quando a gente vai para o apoio de primeiro gênero, a gente só tem uma única reação, que é a reação vertical em B, tá bom? Então, aqui, primeira coisa que a gente faz, então, é calcular o GH. Vamos aqui, cálculo do GH.
que é o grau de hiperestaticidade. A gente viu na aula passada que para vigas, o GH ele é igual ao número de reações de apoio menos o número de equações de equilíbrio que podem ser aplicadas à nossa estrutura. Quantas reações de apoio a gente tem aqui, então? A gente tem 1, 2, 3, 4 reações, que são o número de incógnitas que nós precisamos determinar. Então, GH aqui vai ser igual a 4, e o número de equações de equilíbrio, para esse problema, nós temos somatório das verticais igual a 0, somatório das horizontais igual a 0 e somatório dos momentos em relação a qualquer um dos pontos também é igual a 0. Então, nós temos 3 equações de equilíbrio. Logo, o GH aqui da nossa estrutura, ele vai ser igual a 1. Então, quer dizer, né, que nós teremos que eliminar, portanto, que eliminar um redundante da nossa estrutura. Tá? Então, como é que a gente vai eliminar um redundante, né, diminuir esse único redundante da nossa estrutura? A gente tem 2 alternativas. Para eliminar redundantes, temos 2 alternativas. Quais são elas? A primeira delas é a mais comum, né? A mais rápida da gente pensar. A primeira delas é eliminar reações de apoio. Reações de apoio. E como é que a gente faz isso? Retirando os vínculos. Retirando os vínculos excessivos. A segunda forma da gente eliminar esse redundante aqui, essa coisa a mais, ó, o que é que eu tenho que pensar? A gente tem que pensar que o nosso sistema que a gente quer trabalhar, ele é isostático. No sistema isostático, o nosso GH, ele é igual a 0. Então, para o nosso GH ser igual a 0 aqui, ou eu diminuo o número de reações de apoio, ou eu aumento o número de equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são as 3 equações da mecânica clássica, e nós podemos ainda somar as equações de condição. Essas equações de condição a gente já conhece muito bem. É o momento fletor na rótula é igual a 0. Então, cada rótula que eu tiver na estrutura, eu tenho uma equação a mais. Então, para que eu elimine os redundantes, ou seja, para que eu zere o meu grau de hiperestaticidade, para que o meu GH seja igual a 0, ou eu retiro reações de apoio, que eu elimino as reações de apoio, e eu faço isso como? Retirando os apoios excessivos, ou eu aumento o número, aumentar o número de equações. Eu vou colocar aqui acrescentar equações de condição. Inserindo rótulas no problema. Então, a gente tem essas 2 alternativas. Então, trabalhando com essas 2 alternativas, nós vamos agora fazer a montagem do nosso sistema principal, que é o nosso segundo passo. Né? A segunda coisa aqui que a gente tem é a escolha do sistema principal. E aí eu vou escolher com vocês, e tem algum ponto estratégico para colocar as rótulas? Sim, Davi. Normalmente a gente coloca rótulas quebrando as estruturas onde nós temos apoios intermediários, né? É a melhor solução, inclusive, né? Vou dar aqui logo o spoiler, é colocar a rótula onde nós temos apoios intermediários,
Caso nós não tenhamos apoios intermediários, a gente pode colocar a rótula dividindo os nomes ao meio, tá? E aí eu vou explicar o que é que a gente tem que fazer para fazer essa compensação do acréscimo da rótula, tá bom? Então, a gente vai discutir aqui agora quais seriam algumas alternativas de sistema principais possíveis para esse nosso primeiro problema aqui. Então, deixa só eu desenhar aqui como é a nossa estrutura original. Ela é assim. A gente tem aqui um engaste e a gente tem aqui um apoio de primeiro gênero. Aí, o que é que vai acontecer? Nós temos que transformar isso aqui numa estrutura isoestática, e ela é hiperestática. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai olhar para cá, e aí nós temos essas 4 reações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? A gente tem essas quatro reações. Se vocês olharem para cá, para essa viga, né, para esse sistema hiperestático, por que eu não trouxe as cargas? Porque o carregamento aqui, ele não me interessa. A única coisa que vai me interessar para a montagem do sistema principal é o esquema estrutural, é como eu tenho a minha estrutura. A minha estrutura ela é uma barra engastada no apoio A e simplesmente apoiada aqui no apoio B. Tá? Eu não preciso me preocupar com as cargas aqui. Eu retiro todo o carregamento, que é exatamente para enxergar melhor a minha estrutura. Então, se eu olhar aqui para essa estrutura hiperestática, e se eu preciso retirar um redundante, a primeira alternativa que eu tenho de cara, quando eu olho para cá, já que eu tenho que tirar o redundante, então, se eu preciso eliminar uma reação de apoio, eu vou eliminar o apoio de primeiro gênero. Então, o meu sistema principal 1 aqui seria transformar essa estrutura em uma viga que teria aqui um engaste e teria a borda livre. Pronto, essa estrutura ela é isostática. Quando eu colocar aqui as minhas reações, né, que eu vou ter que calcular, eu só vou ter aqui essa e essa. Então, eu tenho 3 reações de apoio, eu tenho 3 equações, essa viga ela é isostática. Só que se eu olhar para cá, aqui eu tenho 3 reações. Na minha estrutura original, eu tenho 4. Então, essa reação aqui, ela precisa aparecer de alguma forma aqui no meu esquema isostático. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui como sendo uma carga aplicada. Eu vou vir aqui e vou colocar a minha carga. Como eu não sei o valor dela, eu vou chamá-la de X1. X porque o valor dela é desconhecido e 1 porque é o primeiro redundante que eu estou modificando. Como eu falei, essa metodologia matricial, ela fica mais visível, né? Essa metodologia de índices, ela fica mais visível quando a gente coloca sistemas mais complexos. Por enquanto a gente está aqui no primeiro, ela vai ficar um pouco desnecessária, mas depois vocês vão entender direitinho o porquê. Então, tá aqui, coloquei o meu X1. Essa viga, ela é isostática. E quando eu fizer o diagrama dela, ele vai ser exatamente igual a esse diagrama, contanto que o X1 tenha o mesmo valor que essa força. Eu não conheço o valor dessa força, então eu vou pegar uma força aqui, que vai ser a minha reação vertical em B, e vou aplicá-la bem aqui. Então, vai dar certo. Segunda alternativa de sistema principal, o meu sistema principal 2. Eu não quero borda livre. Eu não gosto de estruturas com bordas livres. Eu quero manter esse apoio. Então, se eu quero manter esse apoio, eu vou, então, modificar o meu engaste. O meu engaste, ele é um apoio de terceiro gênero. Ele restringe a minha estrutura em 3 direções. Na direção X, na direção Y e na direção Z, porque eu tenho ali um momento. Então, se eu quiser reduzir uma reação de apoio, eu vou transformar o meu engaste em um apoio imediatamente menos restritivo. Depois, logo abaixo do engaste, a gente tem um apoio de segundo gênero. Então, se eu transformar esse engaste em um apoio de segundo gênero e manter a minha viga com um apoiozinho lá, né, do outro lado de primeiro, essa estrutura, ela também é isostática, ela é uma viga biapoiada.
Se eu pegar aqui minha canetinha verde, eu venho aqui, ó, reação, reação e reação. Mas eu tenho que comparar isso com a minha estrutura original. Na hora que eu comparo isso aqui, eu estou vendo que isso aqui não existe, né? O meu momento ele não existe aqui. Se eu tinha uma reação de momento fletor que vai causar um momento fletor negativo aqui no engate, lá na minha estrutura original, e agora eu não tenho mais, para que o meu diagrama final dessa estrutura tenha o mesmo formato do meu diagrama real, eu preciso, então, adicionar aqui um momento aplicado, porque quando eu vier calcular o diagrama aqui de momento fletor, o valor desse momento, que eu não sei quanto é, e que eu continuo chamando de X1, meu X1 agora ele mudou de canto, mas ele continua sendo X1, porque eu estou fazendo um novo sistema principal. Aí eu coloco ele bem aqui, então quando eu for fazer o diagrama dessa estrutura, se eu olhar aqui rapidamente, tá? Só para fazer aqui um brainstorm, o diagrama desse sistema principal vai ser momento negativo aqui, né? A carga vai estar aqui, ó, e eu vou ter aqui o meu momento zero. Se eu olhar para cá, como eu também tenho uma carga distribuída, vai ser um momento negativo bem aqui e vai ficar no mesmo formato, que é exatamente o formato do original. Então, eu preciso sempre manter a minha configuração isostática com o diagrama igual à minha configuração hiperestática. Então, aqui a gente mexeu nos apoios, né? Eu disse que a gente tinha duas alternativas, retirar vínculos ou acrescentar equações. A gente retirou vínculos. Retiramos aqui a reação de apoio B, depois retiramos aqui a reação no apoio do engaste. Agora, eu vou acrescentar uma equação. Eu tenho lá no cálculo do GH que minhas reações de apoio são 4, e eu só tenho 3 equações. Para igualar com 4, então, eu preciso de uma equação a mais. Se eu preciso de uma equação a mais, eu vou, então, colocar uma rótula. E aí, como eu vou colocar uma rótula, eu não mexo nos meus apoios, os meus vínculos, eles ficam da mesma forma. Eu vou vir aqui e vou acrescentar uma rótula na minha estrutura. Só que quando eu acrescento uma rótula aqui, o que é que eu faço? Eu tinha uma barra que ela era assim, e eu transformei essa barra nisso aqui, ó. Muito grande. Eu transformei essa barra nisso aqui. Eu quebrei a minha estrutura em 2. Quando eu faço isso, uma estrutura que era contínua, ela virou uma estrutura descontínua. Nesse ponto aqui, não há transmissão, né? Não há transmissão de momento fletor. Então, isso na minha estrutura real não existe, essa quebra aqui, esse pedaço, né? Esse despedaçamento não existe. Eu preciso, então, dar um jeito de garantir que o meu momento aqui real, o meu momento aqui na minha estrutura isostática vai ser exatamente igual ao meu momento fletor real. E quem é que vai fazer isso acontecer? Quando eu tenho uma rótula, né, eu fiz muito isso aqui para vocês, quando a gente tem uma rótula aqui no apoio, a gente tem uma rótula na estrutura, o momento fletor bem aqui dela é 0. O momento fletor na rótula, ele realmente é igual a 0. Mas eu posso ter um momento aqui imediatamente, uma seção imediatamente antes, e posso ter um momento fletor numa seção imediatamente depois. Na rótula é 0, mas eu posso ter um momento bem aqui e um momento bem aqui. Como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu faço existir um momento fletor imediatamente antes da rótula? Acrescentando um momento aplicado. E do outro lado, esse momento ele também tem que ter. Então, eu vou ver aqui e acrescento esse outro momentinho aplicado. Por que acrescentar esse par de momentos? Esse par de momentos aqui, esse par, eu juntei o esse com o par, né? E virou essa. Esse par de momentos aplicados, aplicado, de módulo igual, né? De módulo igual
em sentidos opostos, né? Porque um está no sentido horário, o outro está no sentido anti-horário, em sentidos opostos, garante a rotação relativa entre as barras igual a zero. Ou seja, quando eu tenho aqui essa estrutura inteira, se eu aplicar uma força bem aqui, uma força genérica qualquer, tá? Quando eu aplico uma força genérica qualquer aqui, toda a minha barra sofre o efeito de aplicação dessa força. Quando eu tenho um pedaço cortado do outro, se eu aplicar uma força bem aqui, essa força vai ser absorvida só por esse pedaço. E quando eu aplicar uma força bem aqui, ela vai ser absorvida só por esse pedaço, porque eles estão desmembrados. Quando eu coloco um par de momentos aplicados bem aqui, segurando essa galera, segurando essas duas barras, eu estou garantindo que não vai haver rotação relativa entre as barras por conta da rótula. Então, quando a gente acrescenta a rótula, a gente precisa restabelecer a rotação relativa nula entre barras. Então, a gente acrescenta aqui esse parzinho de momentos e chama esse parzinho de momentos de X1. Na vida real, lá no diagrama real, esse X1 aqui, ele vai ter exatamente o valor do momento fletor no ponto em que você colocou a rótula, tá? E aí você vai colocar a rótula num ponto estratégico, que vai ser um ponto de momento conhecido. Então, a gente teria aqui essas três opções de sistema principal para calcular o nosso problema. E aí eu pergunto a vocês, qual sistema principal a gente vai escolher aqui para resolver esse nosso primeiro problema? Olhando para essas três estruturas, pensando nelas como uma estrutura isostática, tá certo? Para vocês, qual é o sistema principal mais fácil da gente resolver aqui? Alguém tem alguma sugestão? O sistema 1? SP1 ou SP2? O SP1... Assim, né, na verdade, os três são igualmente fáceis, né? Lá se vem a Prof. Snob. Mas, assim, o sistema principal 1, vamos pensar no futuro, tá? O que é que nós vamos fazer aqui no método das forças? Nós vamos escolher um sistema principal para calcular momentos fletores. E o que é que eu vou fazer com esses momentos fletores? Eu vou fazer a aplicação do método da carga unitária e princípio do trabalho virtual. Ou seja, a gente vai multiplicar diagraminhas, tá? A gente vai continuar multiplicando parábola com triângulo, triângulo com parábola, parábola com trapézio, etc. Então, a gente tem que procurar um sistema principal que nos dê o máximo de momentos fletores triviais possíveis, ou seja, figurinhas elementares. Eu vou procurar sempre por figuras que sejam o mais simples possível, figuras que não sejam compostas. Então, se a gente olhar aqui para essas estruturas, imaginando o carregamento distribuído, né, linear, distribuído constante que nós temos aqui, como é que vai ficar, só da gente imaginar aqui genericamente, os diagramas dessas estruturas? No sistema principal 1 aqui, ó, o momento fletor na extremidade nula é 0, na extremidade livre é 0, e o momento fletor no engaste ele é negativo. A nossa carga, ela é uma carga distribuída, então esse diagrama ele é parabólico. Tá aqui. Cadê? Ah! Eu risquei com o laranja em cima do laranja. Então, tá aqui o pontilhado, né, que a gente vai fazer, e aí a gente tem que calcular o QL2 sobre 8. Esse diagrama vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, tá? Quando a gente vier para o sistema principal 2, nosso diagrama ele fica assim, ó, aqui no 0, tá? E ignorem o X1, tá? Pensem só na estrutura isostática com o carregamento. Aqui vai ser um momento 0, aqui vai ser um momento nulo também. Então, o nosso diagrama de momento fletor ele vai ficar mais ou menos assim. E aqui, se a gente olhar para essa estrutura, a gente vai ter isso aqui, ó. Na rótula, o momento é 0, aqui é um momento negativo, ele faz isso, e aqui ele faz isso. Então, realmente, ó, eu prefiro escolher, né, ele faz isso aqui, que aqui tem um pontilhado, e aqui ele faz isso. Então, eu prefiro escolher sempre figuras, né, trechos
que eu não preciso dividir pela metade. Nesse caso aqui, na minha opinião, acrescentar uma rótula não seria uma boa saída. Seria o melhor o SP1 ou o SP2. Eu vou escolher o sistema principal 2. Por quê? Porque eu tenho dois momentos nodais, né, tanto no ponto A quanto no ponto B, nulos, quando eu aplico meu carregamento externo. E por que eu estou me preocupando com o carregamento externo? Porque normalmente é o carregamento mais complexo. Os carregamentos dos redundantes vão ser elementares, vão ser cargas unitárias. Então, naturalmente, já vão surgir figuras simples. Eu não vou precisar me preocupar com isso. O que vai me preocupar mesmo são os diagramas das ações externas, que aqui nessa figura é muito simples, é todo mundo igual, é uma carga distribuída, mas não vai ser sempre assim. Então, já estou preparando o terreno para vocês, para quando a gente elevar um pouco, né, evoluir um pouco o nosso Pokémon. Nosso Pokémon aqui está no nível mais baixo. Então, eu vou escolher o sistema principal 2, tá? Para resolver esse problema aqui com vocês. Vai ficar como tarefa de casa, vocês resolverem com o sistema principal 1, para segunda-feira eu conferir se vocês fizerem. Então, escolhemos o nosso sistema principal. Se nós já escolhemos o nosso sistema principal, agora a gente vai para o nosso terceiro passo, que é o estudo dos casos. Então, passo 3 aqui, estudo dos casos. E aí, quais são os casos que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, obrigatoriamente, o caso zero. O caso zero, ele sempre vai existir. E nós vamos ter os casos dos redundantes. Aqui a gente só teve um redundante. Então, a gente vai ter o caso zero e a gente vai ter o caso 1. Nós vamos ter esses dois casos para estudar. Vamos estudá-los separadamente. Primeiro aqui, caso zero. Caso zero, ele é o efeito das ações externas no sistema principal. Então, o que eu vou fazer com o sistema principal? Só um detalhe a respeito do sistema principal, tá? Ele sempre tem que ser uma estrutura isostática e estável, tá? O que é que quer dizer que ele tem que ser estável? Quer dizer que eu tenho que ter pelo menos um vínculo que seja travado em duas direções. Tipo, pelo menos um apoio tem que ser do segundo gênero. A gente não pode sair eliminando todos os vínculos e transformando em vários apoios de primeiro, porque senão a nossa estrutura vai ficar instável. À medida que a gente for trazendo mais exemplos, eu vou comentando isso com vocês também mais lá na frente. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o sistema principal que a gente escolheu, que foi esse daqui. E quem é o sistema principal? É só o esquema estrutural. Então, eu vou vir aqui, ó, vou desenhar o meu apoio de segundo gênero, meu apoio de primeiro, aí a minha viga, se eu conseguir fazer mais ou menos reto. Aqui é o apoio de primeiro gênero. O comprimento dessa viga é de 6 metros. Então, aqui vale 6 metros. E a carga distribuída aqui, ó, é o que eu vou aplicar. Efeito das ações externas. As ações externas aqui são essa carga distribuída, que vale 2 toneladas de força por metro. Isso aqui é uma viga isostática. Todo mundo aqui sabe resolver essa viga, né? Como é que a gente faz? Calcula as reações de apoio. Ponto A, ponto B, ó. Aqui a gente vai ter a vertical em A. Aqui nós vamos ter a vertical em B. E a horizontal em A aqui, que quando a gente fizer o somatório das horizontais, vai ser 0. Então, já vou colocar ela como sendo igual a 0 aqui logo, só para poupar tempo. Não tem um carga horizontal, nem tem um carga inclinada, a minha resultante horizontal ela é 0. Por simetria, as verticais aqui vão ser iguais a quanto? A gente tem uma viga simétrica, né? Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Então, a gente tem uma viga de 6 metros de comprimento com uma carga distribuída de 2 toneladas de força por metro. Então, vai ser 2 vezes 6, dividido por 2, né? Que vai ser metade para cada um. Cada reação aqui vai ser de 6, colocando quilonewtons, olha o costume.
vertical aqui igual a 6 toneladas força, vertical aqui igual a 6 toneladas força, tá? Só fiz calcular as reações de apoio. Quem é o efeito da ação externa? A gente falou que o efeito das ações externas serão exatamente os diagramas de esforços internos. E no enunciado nos foi dito para desprezar o efeito das deformações devidas à força cortante no cálculo dos coeficientes. Então, eu não vou precisar me preocupar com força cortante aqui, eu só vou precisar me preocupar com o diagrama de momento fletor. Então, vou vir aqui, vou colocar a viga e vou calcular o diagrama dessa estrutura aqui. Diagrama de momento fletor. O momento fletor no ponto A, aqui é um apoio do segundo gênero e eu não tenho nenhum momento aplicado. Então, ele vale 0. Momento fletor no ponto B também é 0. O diagrama disso aqui é uma parábola positiva e o valor dessa parábola bem aqui no meio é QL2 sobre 8. QL2 sobre 8 aqui vai ser 2 vezes 6 ao quadrado dividido por 8. QL2 sobre 8 aqui é igual a 9. Tá? Então, o valor dessa parábola é uma parábola positiva de 9. Esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 0. Então, eu coloco DMF, tem um O, né, mas aqui é um zerinho, que é para indicar que é o efeito da ação externa no meu sistema principal. Agora, eu vou vir aqui, pensar aqui no cantinho, e vou calcular o caso 1. Caso 1 é o efeito de X1 no sistema principal, tá? Quem é o sistema principal? Mais uma vez, eu venho aqui e coloco o meu esquema estrutural que a gente escolheu. É uma viga biapoiável. Eu não tenho mais agora o carregamento externo. O efeito do carregamento externo eu já apliquei, eu já calculei, não me interessa mais. Agora eu vou estudar separadamente o efeito do meu redundante, que é o meu X1. Quem é o meu redundante? Meu redundante aqui nesse caso, para o sistema que nós escolhemos, é um momento aplicado bem aqui no apoio A. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse momento aplicado e vou trazer para cá. X1. Eu sou capaz, ou vocês são capazes, de calcular o diagrama de momento fletor dessa estrutura e as reações de apoio dessa estrutura do jeito que está aqui, medindo 6 metros, e com esse valor aqui de X1 aplicado. Alguém consegue calcular essas reações de apoio e me dizer qual é o valor categoricamente delas? Não, ninguém, cri. É porque realmente não é possível, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Nossa, Paula, você disse que ia dividir essa estrutura em coisas isostáticas, exatamente para a gente conseguir resolver, e agora vem aqui e me diz que não sabe o que fazer? É isso mesmo, né? Vamos sentar e chorar e procurar uma solução. A solução aqui é, então, se eu não posso calcular o diagrama porque eu não conheço o valor de X1, eu, então, vou substituir o X1 por uma carga que eu conheça. E depois eu vou multiplicar isso por X1 no final. Uma carga que eu conheço, que eu vou colocar aqui no lugar e que não vai modificar os meus resultados, ela é muito bem conhecida da gente e nós a conhecemos como carga unitária. Se eu substituir essa estrutura aqui, ó, e se eu colocar o meu X1 em evidência, se eu fizer isso, isso aqui é igual. Eu pego a minha mesma estrutura e calculo isso aqui com, ao invés do X1, um momento unitário. Deixa eu colocar na corzinha mesmo. Isso aqui é igual. Eu vou pegar a mesma estrutura e, ao invés da carga de X1, eu vou colocar aqui o valor
do momento de 1 tonelada força metro. E depois eu vou multiplicar todo mundo por x1. Eu nada mais estou fazendo do que colocando o x1 em evidência e depois vou aplicar propriedade distributiva, nossa querida amiga, desde a 5ª série do ensino fundamental 2, né? Vocês são jovens, então, desde o 6º ano do ensino fundamental. Então, tá aqui. Agora, com essa carga de 1 tonelada força metro e uma viga que mede 6, agora eu consigo calcular as reações de apoio aqui, ó. Quer ver? Vou aqui chamar de vertical em B. Vou colocar de verde para diferenciar. Não, vou colocar em azul mesmo. Vou chamar aqui de vertical em B, né? No caso 1. E vou chamar aqui de vertical em B, em A, perdão, também no caso 1. E aqui eu vou colocar só o 0, só para identificar quem são as reações de apoio em cada um dos casos, tá? E a horizontal aqui continua sendo 0, porque eu também não tenho nenhuma força horizontal aplicada e nenhuma carga inclinada. Então, esse momento não gera reação horizontal. E aí eu vou fazer somatório dos momentos no ponto A igual a 0. Vertical em B. No caso, 1 vezes 6. Colocando aqui como positivo, né? No sentido da mão direita como positivo. Mais 1 igual a 0. Então, a minha vertical em B, do caso 1, vai ser igual a menos 1/6. Na verdade, ela está para baixo. Então, essa minha reação aqui, ela é assim, ó. Aí eu vou colocar de laranja só para indicar que eu mudei, tá? Ela é 1/6 aqui para baixo. Quando eu fizer esse somatório das verticais igual a 0, quem está para baixo é igual a quem está para cima. Então, isso aqui vai ser igual a 1/6, tá? Então, eu tenho 1/6 para baixo, 1/6 para cima. Tenho as minhas reações de apoio. E agora também consigo calcular o meu momento fletor. Eu vou vir aqui, colocar a minha estrutura. E vou calcular meu momento fletor aqui. No ponto B, o momento fletor é 0. No ponto A, se eu olhar pela direita, eu tenho menos 1/6 vezes 6. Eu tenho menos 1. Se eu olhar pela esquerda, eu tenho essa força, esse momento aplicado aqui, também no sentido negativo, ó, vindo para cá, né? Menos 1. Então, meu momento aqui, ele é menos 1. E esse é o meu diagrama de momento fletor do caso 1. Só que no meu caso 1, eu não tinha uma carga unitária. Eu tinha uma carga no valor de x1. Então, se eu colocar só esse diagrama aqui, menos 1, ele não está certo. Eu tenho que multiplicar ele lá no final pelo x1 também, que isso aqui quer dizer que o valor dele não é 1. Quer dizer que o formato dele é esse, mas que o valor dele mesmo eu só vou conseguir descobrir quando eu souber quanto é que vale o valor do meu redundante. Então, tá aqui. Esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 1. Temos o estudo dos casos concluídos. Estudamos o caso 0, que é o efeito das ações externas no sistema principal, e estudamos o caso 1. Agora, a gente vai para o cálculo da matriz de flexibilidade. 4. Cálculo da matriz de flexibilidade, que é a matriz F. A matriz F, ela é a matriz causada pelos deslocamentos que acontecem nos redundantes estudados devido à ação dos redundantes, tá? A ação isolada. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu estou calculando primeiro matriz de flexibilidade, eu vou olhar, então, para os casos I. Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como aqui a gente só tem um único caso, eu vou olhar para o caso 1. Então, eu vou atrás da deformação que acontece nessa minha estrutura. Qual é o sistema principal aqui? O sistema principal é essa viga biapoiada, e eu tenho um redundante de 1 aplicado aqui de uma tonelada metro, tá? Tonelada força metro. Quando eu aplicar esse momento aqui nessa viga,
essa viga ela vai se deformar assim, ó. Ela vai sofrer aqui essa deformaçãozinha. Droga, tava tão bonitinho. Que deformação é essa? É a deformação natural. Eu peguei uma viga e eu apliquei um momento aqui por baixo, ela deformou para cima. Então, quando ela deforma, ela estava no azul e ela foi para o verde. Então, ela deslocou. Se ela deslocou, se ela deformou a ponto de deslocar, então surgiu bem aqui um deslocamento que aconteceu no... Deixa eu colocar isso. Tá faltando cor aqui para mim já. Pegar esse vermelhão aqui, para chamar bem a atenção. Aconteceu esse deslocamento aqui. E ele é um deslocamento do tipo IJ, porque ele é caso I. O I é onde aconteceu. O onde aconteceu é o número do hiperestático que a gente tem, que a gente está trabalhando. Esse é o nosso hiperestático 1. Foi o primeiro hiperestático, o primeiro redundante que eu modifiquei. Então, ele acontece no redundante 1. E quem causa é o número do caso, é o redundante 1. Então, esse é o nosso deslocamento delta 1, 1. Como a nossa matriz de flexibilidade, ela tem ordem N por N, tá? O N é o número do GH, então, o nosso N aqui é igual a 1. Logo, a nossa matriz de flexibilidade, ela vai ser igual a um único elemento, que é o nosso delta 1, 1. Tá? Porque ela é uma matriz de ordem 1 por 1. Então, ela só tem uma linha e uma coluna. Logo, ela só tem um único elemento. Como é que eu vou calcular isso aqui? Isso não é um deslocamento? Se é um deslocamento, eu aplico o PTV. Então, o cálculo dos coeficientes de flexibilidade. E os coeficientes de flexibilidade são exatamente esses deslocamentos que compõem a matriz de flexibilidade, é feito utilizando o PTV. Logo, o deslocamento aqui, 1, então, vai ser igual à integral de 0 a L, né, do momento 1, vezes o momento 1, dividido por EI dx. O EI, ele é constante. Então, isso aqui é igual a 1 sobre EI, integral de 0 a L, momento 1, dx. Mas isso aqui a gente já conhece. Isso aqui está na tabela de Kurt-Bayer. E a gente já sabe como é que trabalha com isso. A integral de 0 a L do momento, da função momento, é o diagrama de momento fletor. Então, se eu estou multiplicando a função do momento fletor, M1, que é do efeito de X1 no sistema principal, com a função M1, eu estou multiplicando o diagrama de momento fletor 1 por ele mesmo. Então, eu estou pegando esse triângulo e estou multiplicando por ele mesmo. Isso aqui, então, vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica o diagrama de momento fletor 1 vezes o diagrama de momento fletor 1 de novo, porque é o M1, que é essa integral, com essa integral aqui. Então, a gente sabe que o deslocamento delta 1, então, vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica um triângulo de menos 1, vezes outro triângulo de menos 1. Que é esse diagrama aqui, ó. Triângulo com triângulo de mesma linearidade, a gente sabe que é 1/3, né? O comprimento dessa barra aqui é 6 metros. Então, vai ser 1 sobre I, vezes 1/3, menos 1, vezes 6. O nosso delta 1, então, vai ser igual a 6 dividido por 3, 2, né? Então, 2 sobre I. Porque aqui vai ser positivo. Então, nosso coeficiente de flexibilidade delta 1 é igual a 2 sobre I.
Então, a nossa matriz de flexibilidade, que é composta por esse único deslocamento aqui, nossa matriz de flexibilidade, ela é igual a 2 sobre a I, que é uma matriz de ordem 1 por 1. Deixa eu guardadinha aí. E vamos agora para o cálculo da matriz dos coeficientes de carga. É o passo 5. Coeficientes de carga, que é a nossa matriz delta zero, né, que nós chamamos de delta zero. Isso aqui é um delta, tá? Não é um S. A ordem da matriz delta zero, ela é N por 1, tá? Então, também vai ser uma matriz 1 por 1 aqui, porque a gente tem um único deslocamento. Onde é que acontece esse deslocamento? A nossa matriz, então, dos coeficientes de carga aqui, nosso delta zero, faltou aqui o colchetinho, ela vai ser igual, então, ao nosso delta 1, 0. Vai ser o único elemento que vai existir, né? Que é o deslocamento causado no redundante 1 por conta do caso 0. E onde é que ele está? Ele está bem aqui. Não está vendo aqui a nossa carga aplicada na nossa estrutura? Deixa eu fazer aqui o mesmo sentido. Quando eu aplicar essa carga aqui, essa viga, ela vai se deformar seguindo o mesmo desenho do momento fletor, porque ela é uma viga submetida à flexão pura. Ela estava, então, no azul e foi para o verde. Então, ela sofreu um deslocamento aqui. Esse deslocamento, ele aconteceu no redundante 1. E quem causou foi o caso 0. Aí, Paulo, por que você não olha para o ponto B? Porque quando eu estou tratando, como eu estou tratando de um método matricial, só vai nos interessar os pontos em que nós modificarmos redundantes. Eu posso ter 75 apoios. Se eu só mexer em um apoio, eu só vou olhar para aquele apoio que eu mexi, para aquele apoio que eu transformei. Os únicos pontos que vão me interessar são os apoios, são os redundantes que foram modificados. Aqui, no caso do SP1, seria o ponto B, que seria o X1. No nosso caso aqui, foi o ponto A. E se a gente tivesse escolhido o SP3, eu estaria olhando para cá, para o meio da viga. Então, eu só vou olhar para o ponto onde eu modifiquei. Toda a minha compatibilidade, todo o meu equilíbrio, ele vai ser restabelecido lá, naquele ponto que eu mudei. O resto da estrutura está igual, então eu não preciso me preocupar com esse restante, tá certo? Então, o deslocamento aqui, delta 1, 0, ele vai ser igual à integral de 0 a L do momento 1 vezes o momento 0 sobre a I dx. Então, analogamente, né? Analogamente, a matriz anterior, usaremos PTV para o cálculo dos coeficientes de carga. Pronto. Aí aqui vai ser igual a 1 sobre o EI, ó, que multiplica, né, a integral de M1 com M0, integral de 0 a L, M1, M0 dx. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 1 sobre I vezes o diagrama de momento fletor do caso 1 vezes o diagrama de momento fletor do caso 0. Então, o nosso delta 1, 0 aqui vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica. O diagrama de momento fletor do caso 1 foi um triângulo negativo de menos 1. Então, é um triângulo de menos 1. O diagrama de momento fletor do caso 0 foi uma parábola positiva de 9. Então, parábola positiva de 9. O comprimento dessa barra, 6 metros. Triângulo com parábola também é 1/3. Aquele 2 tem que multiplicar o x1, não? Aquele 2... Não, agora não, tá? Por enquanto aqui a gente está fazendo só
esse diagrama aqui, ó. A gente deixa o X1 aqui, esse X1, ele está aqui só para representar, para dizer que, na verdade, esse não é um diagrama unitário, que na estrutura real existe a presença do X1. A gente vai multiplicar ele no próximo passo, quando a gente for restabelecer o equilíbrio, tá? Calma aí, vai dar certo. Então, aqui, nós vamos ter parábola com triângulo, que também é um terço, tá? Eu não trouxe a tabela aqui, mas eu sei que é um terço, então, 1 sobre I, vezes 1/3 de menos 1, vezes 9, vezes 6. Então, o nosso delta, 0 aqui, vai ser igual a 9 vezes 6, dividido por 3, 18. Então, menos 18 sobre EI. Então, a nossa matriz aqui dos coeficientes de carga, que, mais uma vez, só tem 1, né? Então, o nosso delta 0 vai ser igual a menos 18 sobre EI. Deixa ela aqui guardadinha e vamos, então, para o próximo passo, que é restabelecer o equilíbrio. Agora, a gente vai trazer de volta o nosso X1 para o nosso problema e vamos tentar encontrar o valor dele, né? Que é quem me interessa aqui. Eu estou atrás em busca do valor do meu hiperestático. Então, passo 6, aplicando o equilíbrio, né? Ou restabelecendo o equilíbrio, a gente sabe que matriz de flexibilidade vezes a matriz dos hiperestáticos, ela é igual à matriz dos deslocamentos totais menos a matriz dos coeficientes de carga. A matriz dos deslocamentos totais, ela é igual a 0, é nula, pois não há apoio elástico e nem recalque de apoio no problema. Então, essa é a única vez que eu vou escrever ela aqui, tá? Nos próximos problemas, antes da gente chegar no apoio elástico, no recalque de apoio, eu já nem vou mais escrever ela, eu já vou escrever F vezes X igual a menos delta 0 direto. Então, ela aqui é igual a 0. Quem foi, então, né, a nossa matriz de flexibilidade? A matriz de flexibilidade foi 2 sobre I. Então, 2 sobre I, que multiplica a matriz de hiperestáticos, que no nosso caso só foi 1, era o X1, é igual a menos a matriz dos coeficientes de carga, que foi menos 18 sobre I. Menos 18 sobre I. Como é uma multiplicação de matriz, a gente faz linha vezes coluna, linha vezes coluna. Como aqui todo mundo é 1 por 1, é uma multiplicação direta. Então, 2x1 sobre I vai ser igual a 18 sobre I, né? Porque menos com menos dá mais. O EI vai embora. Nosso x1 aqui, então, ó, é 18 dividido por 2, ele é igual a 9 tonelada-força metro. Esse é o valor do nosso redundante. Quando dá um sistema, quando é um GH2, né, aí a gente tem um sistema linear de 2 equações. Quando é um GH3, são 3 equações. E assim sucessivamente. O número do GH nos dá o número de equações que a gente vai ter aqui, né, no nosso problema. Como esse aqui é um GH1, foi muito simples de se resolver. Agora, restabelecendo a compatibilidade, eu vou calcular aqui, com a compatibilidade, as reações de apoio, tá? Então, o esforço qualquer vai ser igual a esse esforço que eu estou querendo determinar, no caso 0, mas lá na coisinha aqui, na metodologia, eu coloquei, né, somatório do esforço, no caso I, vezes do XI. Como a gente só tem um caso, eu já vou colocar logo aqui, ó, vezes esse esforço, no caso 1, vezes o X1, tá? Então,
Vamos aqui calcular as reações de apoio. Vou fazer aqui cálculo das reações de apoio, que são as reações na estrutura real, ou seja, são essas reações aqui, ó. VA, VB, momento em A e horizontal em A, tá certo? Vou começar aqui com as verticais, tá? Vou começar com a horizontal, que ela é toda zero mesmo, então vou fazer aqui, ó. Horizontal em A vai ser igual a horizontal em A, no caso 0, mais a horizontal em A, no caso 1, vezes o x1. Nossa horizontal em A aqui, então, vai ser horizontal em A, no caso 0, como é que eu sei? Eu olho aqui, ó, eu calculei. Ela foi 0. No caso 1, ela também foi 0. Então, só para ficar aqui bonitinho, 0 mais 0 vezes o x1 é o 9. 0 mais 0 vezes 9, nossa horizontal aqui em A, ela é igual a 0, tá? Vamos para a reação vertical em A. Reação vertical em A vai ser a vertical em A, no caso 0, mais a vertical em A, no caso 1, vezes o x1. Quanto foi a vertical em A lá no caso 0? Eu vou voltar aqui e vou olhar. Foi 6 toneladas força. Vou considerar para cima positivo. Então, 6 mais a vertical em A, no caso 1, tá aqui, ó, foi 1/6 para cima, então positivo também. Mais 1/6 vezes o x1, 9. Essa reação vertical aqui vai ser 9 dividido por 6, mais 6, 7,5 tonelada força. A vertical em B vai ser igual a vertical em B no caso 0, mais a vertical em B no caso 1, vezes o x1. Vertical em B no caso 0 também foi 6, hein? Aqui, e para cima também, positivo. 6. Lá no caso 1, ela foi para baixo, então foi negativa. Ok, Letícia, boa noite, até amanhã. Ela foi para baixo, então menos 1/6 vezes 9. Então, 9 dividido por 6, 6 menos isso, 4,5 tonelada força. Se eu somar 4,5 com 7,5, dá 12, né? Que é exatamente o somatório das forças verticais. E aí eu vou calcular a reação do momento fletor também em A. Ou a reação momento, né? Desculpa, não é o momento fletor, é a reação momento, que é esse momentinho aqui, ó. MA. O MA aqui vai ser o MA no caso 0, mais o MA no caso 1, vezes o x1. Esse momento aqui, ó, lá no caso 0, eu não tenho nenhum momento aqui, nenhuma força momento. Então, ele é igual a 0. Aqui, no caso 1, eu tenho um momento, e ele foi quanto? Ele foi de 1, né? E eu estou considerando mão direita como positivo, então ele foi 1 positivo. Então, aqui vai ser 0, mais 1, vezes o x1, que é 9. Então, o nosso valor aqui do momento, 9 toneladas força metro. Nós agora temos a nossa viga com todas as reações de apoio aqui que a gente tem, né, que a gente quiser. Nós podemos calcular aqui também os esforços internos, tipo os momentos fletores nos nós. Eu não vou fazer isso aqui para esse exemplo, por conta da hora, então já vou fazer logo os diagramas para finalizar o exemplo com vocês. Depois, né, no próximo exemplo, aí eu faço o cálculo dos esforços internos também, através da compatibilidade, tá? A gente pode calcular aqui os momentos fletores utilizando a compatibilidade. Momento fletor aqui, só são 2, né? Vou calcular. A gente pode utilizar o momento fletor em A, tá? Momento fletor em A vai ser igual ao momento fletor no caso A, no caso 0. Eu vou diferenciar aqui, vou colocar MF, só para... O momento fletor em A é o momento fletor em A, no caso 0, mais o momento fletor em A, no caso 1, vezes o x1. Como eu tenho os momentos fletores nos casos, então, vai ser, ó, o momento fletor em A, no caso 0, agora eu vou olhar para o diagrama. Ele foi 0.
E o momento fletor, no caso 1, no ponto A, eu vou olhar para o diagrama, ele foi menos 1. Então, 0 mais menos 1 vezes o x1, que é 9. Então, menos 9 tonelada força metro. O momento fletor no ponto B, ele vai ser momento fletor no ponto B do caso 0, mais o momento fletor no ponto B do caso 1, vezes o x1. Os dois momentos fletores aqui no ponto B foram nulos. Então, ele é igual a 0. Tá? Se eu quiser calcular o momento fletor aqui no centro da parábola, eu posso. Eu pego esse valor aqui, que é 9, e eu pego esse valor aqui, que vai ser menos 0,5. Tá? Posso calcular. Não vou fazer isso. Eu vou calcular aqui agora os diagramas com as reações que nós temos. Então, o passo 8 são os diagramas reais. E aí eu vou colocar aqui a nossa estrutura hiperestática com as devidas reações de apoio, que nós já calculamos. Que é um apoio de primeiro gênero, a carga é de 2, toneladas força por metro, e o comprimento aqui é de 6 metros. Como é uma viga, né, a gente tem dois diagramas de esforços internos aqui, cortante e momento fletor, porque a força normal aqui vai ser toda nula. Então, as reações reais, ó, aqui no vertical em A foi 7,5, o engaste sempre absorvendo mais carga, né? Esse daqui foi 4,5 tonelada força. A horizontal aqui, 0. E o momento fletor foi 9 positivo, no sentido do que eu coloquei aqui, né? Ó, e foi desse jeitinho aqui. Então, eu tenho que ir lá colocar no mesmo jeitinho que eu chutei inicialmente. Então, aqui, 9 tonelada força metro. Força cortante, vou fazer direto. Força cortante. Eu venho aqui, vou colocar a minha barra. Era para eu ter traçado, né, essas linhas, mas tudo bem. Vamos lá, força cortante aqui, vou fazer com esse azul. A cortante aqui em A vai ser, olhando pela esquerda, vai ser 7,5 para cima. Esse aqui é um T, tá? Não confundam com 7, não, tá muito parecido com 7. É 7,5 para cima. Para cima, pela esquerda, força cortante é positiva, sim. Então, ela é positiva, 7,5. Bem aqui, quando eu olhar para cá, pela direita, ela é 4,5 para cima também. E pela direita para cima é negativo. Então, aqui menos 4,5. Tá? E aí, a nossa força cortante, ela é assim, ó. Ui! Nossa Senhora! Menos e mais. Tá? Isso aqui é o nosso diagrama de força cortante em tonelada força, tá? Nós temos um ponto de Q bem aqui, bem aqui, bem aqui, príncipe encantado, um ponto de momento máximo, né? Então, a gente tem que calcular o momento no ponto P também, ó. Momento no ponto P, tá? Tem que calcular o X. Deixa eu pegar aqui o X, vou botar de laranjinha. O X aqui vai ser, ó, 7,5 menos 2x igual a 0. X igual a 7,5 dividido por 2, 3,75 metros. Tá? Vamos já calcular o momento em P. Vamos logo fazer aqui o momento fletor para finalizar essa questão por hoje. Momento fletor. Colocar aqui a viga bem embaixo, que é para poder seguir aqui os nós, né? Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular o momento fletor, ou eu posso olhar o que eu já calculei. O momento fletor aqui, eu sei que é 0, e eu já tinha visto aqui pela compatibilidade, ó, que ele é 0. Pela compatibilidade, eu vi que o momento fletor em A é menos 9.
Se eu olhar para a minha viga e olhar para as reações, olhando pela esquerda, esse momento ele é menos 9. Então, eu nem preciso me preocupar em calcular, né, os diagramas de esforços internos, porque com as reações, os momentos fletores pela compatibilidade, porque com as reações a gente já consegue calcular de cara. E aí eu preciso, aqui tem o pontilhado, né, a gente precisa ver quanto é que vale o ponto de inflexão aqui do nosso momento, porque é exatamente o momento máximo aqui, tá? E aí eu vou calcular, ó, o momento máximo é o momento no ponto anterior, menos 9, mais a área do cortante. 7,5 vezes 3,75 dividido por 2. Nosso momento aqui no ponto P, 7,5 vezes 3,75 dividido por 2, menos 9, 5,0625 tonelada força. Tonelada força. Então, aqui, nosso momento, 9 é mais ou menos metade aqui, um pouquinho a mais da metade, né, que é o nosso momento máximo. 5,0625. E aí a nossa parábola sai daqui, passa por aqui, faz a curva e sobe, momento positivo, momento negativo. Esse é o nosso diagrama de momento fletor em tonelada força metro. E esse foi o nosso primeiro exemplo de método das forças, de estrutura hiperestática, né, utilizando o método das forças para a gente resolver. Na aula que vem, a gente continua estudando aí esse método que vai ser nosso novo melhor amigo até o final do semestre. Tranquilo, pessoal?